Então tá bom. Eu vou apresentar aqui. Começou a gravar? Começou. Bom Aham. dia, hoje é dia 16 de maio de 2023. Hoje é o último encontro do Journal Club. Quem vai apresentar é o Jonathan. Jonathan, se apresenta primeiro e aí depois fica à vontade. Bom dia, eu sou estudante de psicologia aqui no MS, né, da UFJA. E, assim, o intuito hoje é apresentar sobre um artigo da Amy Odom, que foi publicado no Journal of the Experimental Analysis of Behavior, mais conhecido carinhosamente como JAB. E a gente vai conversar sobre desconto de atraso. Eu vou me apresentar aqui. Ops. Paty, hoje é o último encontro porque eu vou precisar. Eu que coordeno os encontros, eu vou precisar me dedicar ao doutorado. Ah, tá, entendi. Achei Reta que nunca final, mais né? ia ter. Não, aí a gente volta no segundo semestre. Ah, Isso. legal. Então, bem. Ahn, Sim, estamos vendo. tá. Então, assim, eu vou comentar sobre esse artigo da Amy. Esse artigo é meio que uma extensão de um outro artigo que ela publicou com o Bickel e o Gregory Madden. Lá eles fazem o que esse experimento que vocês estão vendo no gráfico, né? Esse gráfico é o resultado do experimento. E eu escolhi porque ele tem uma didática, embora assim não seja explicativo para quem nunca leu, né? Tipo, igual eu antes, né? Então, não é um artigo bom para começar sobre o assunto, mas para mim foi o mais didático que eu achei, né? Para mim entender o negócio. E eu, assim, para discutir ele, então o artigo é o Delay Discounting, a IAK e o RK. E, assim, basicamente o artigo propõe que o parâmetro K é um traço de personalidade. É isso que nós vamos ver. Então, para isso, tem 3 perguntas que eu pretendo responder. A primeira pergunta é o que é o desconto de atraso, né? O que o DD estuda, né? O Delay Discount estuda, e como que a gente estuda, né, esse desconto de atraso e o que a gente procura saber estudando essas funções que eu vou mostrar, né? A função hiperbólica, por exemplo. Então, da primeira pergunta, o que é o desconto de atraso? É o que o DD estuda. Basicamente, estuda impulsividade e autocontrole. Então, na definição de impulsividade é a escolha de uma pessoa, né, que quando deparada com uma recompensa futura e uma imediata, então, imediata é uma recompensa menor e a futura é uma recompensa maior, certo? Futura tardia e maior e imediata menor. Diante dessas opções, ela escolhe a imediata e menor. Então, uma pessoa impulsiva é uma pessoa que escolhe a recompensa menor e imediata em detrimento da maior e tardia. Uma pessoa autocontrolada, né? Então, autocontrole é o inverso. A escolha de uma recompensa maior e futura em detrimento de uma imediata e menor. É basicamente isso que o desconto de atraso estuda, certo? Jonathan, você trocou de slide? Não, não troquei. Ah, tá. Eu só falei nesse daqui mesmo. Tá. É que É, às vezes trava, então é sempre sim, bom tá. perguntar. Boa. É, e assim, então, dada essa definição básica, eu vou começar assim, do inverso. Eu vou falar sobre o resultado que eles conseguiram no, no estudo, né? A Amy e os outros, porque ela traz com um gráfico diferente no artigo dela. Não sei por que essa escolha, então eu resolvi pegar o gráfico do artigo original, que estava assim um pouquinho melhor para ver o que cada coisa é, né? Então, assim, eu vou responder a pergunta como nós estudamos desconto de atraso, falando primeiro da parte mais experimental, a parte mais instrumental de como a gente faz isso, e depois eu vou falar do método do artigo, tá? Então, assim,
Deixa eu só passar aqui, porque vai ser melhor. Então, assim, o artigo, como eu disse, ele comunica que o parâmetro K é um traço de personalidade. Eu resolvi deixar as palavras em inglês para assim, ficar um pouquinho mais conforme o artigo, né? E para acostumar, porque são os termos mais usados na área, né? Então, beleza. Então, aqui, Delayed Discounting, eu falei um pouco ali no início do que é, e como estuda, vai incluir essa função hiperbólica, exponencial, os construtos hipotéticos intervenientes e o parâmetro K, tá? Então, eu vou deixar nesse slide porque o próximo já vai ser sobre função hiperbólica. Então, como que a gente estuda? A parte mais instrumental são as tarefas de desconto por atraso. Então, as tarefas são assim, eu te dou a opção de escolher uma recompensa imediata, então, digamos que seja R$ 250. E uma recompensa futura com certo atraso, né? Futura porque tem certo atraso. Então, entre R$ 250 hoje e R$ 1.000 amanhã, qual você prefere? Ah, eu prefiro R$ 1.000 amanhã. A próxima pergunta é, você prefere R$ 200 hoje ou R$ 1.000 daqui a 6 meses? Então, geralmente esses estudos de atraso têm atrasos definidos, então vai de uma semana até 300 meses, por exemplo, que é o caso da M, e quantidades definidas. Definidas no caso da recompensa futura, certo? Então, o que a gente faz nessas tarefas dois procedimentos, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco, mas vocês só precisam saber que desconto de atraso se estuda por essas tarefas de desconto de atraso, onde você tem duas opções, futura e imediata, futura sendo maior, imediata sendo menor, e a pessoa vai escolher qual ela quer, tá? Então, beleza. Segunda coisa é que esses estudos envolvem, geralmente, né, tem uma parte que estuda recompensas reais, mas geralmente são recompensas hipotéticas. Então, olha, faz de conta que você vai receber tantos, né, R$ 1.000 amanhã, ou 250 hoje. Qual que você escolhe? Então, geralmente são recompensas hipotéticas. Qual que é assim, uma diferença desses estudos de recompensas hipotéticas e reais? Na verdade, não tem muitas. O Kirby, ele fala que tem, mas ele não deixa muito claro que tem, né? É um outro artigo, ele publica com o Einstein, da psicologia experimental, ele que foi o primeiro primeiro não, mas um dos ali, né, em 1900 e pouco, a falar sobre a função hiperbólica, que eu vou mostrar depois. Então, assim, uma coisa que o Delay Discounting traz é que não tem diferença você falar sobre recompensas hipotéticas e reais, porque as pessoas, quando se projetam no tempo, elas se representam muito bem. O relato, pessoal, não é tão bom quando os eventos são passados. Então, me fala sobre o que você sentiu quando tal coisa aconteceu. Assim, as pessoas ficam um pouco confusas a relatar sentimentos, relatar fatos passados, enfim. Mas quando você fala sobre o futuro, as pessoas são muito boas de se representar. Então, isso é um certo avanço, entre aspas, né, uma diferença, que o Delayed Discounting traz dessa possibilidade de recompensas hipotéticas, né? Então, não precisa ser um reforçador, né, no termo da análise de comportamento, real, né? Você consegue criar ou aumentar a probabilidade de tais comportamentos com recompensas hipotéticas, o que é muito interessante, né? Então, nessa parte do como ainda. Então, como a autora fez? Pode falar, Fer. Você pode repetir o negócio do passado e do futuro? Tá. Então, assim, o que o Delayed Discounting meio que traz como consideração é que quando eu falo sobre o futuro, eu te coloco em um cenário de escolha. Você vai escolher entre uma recompensa imediata e uma recompensa futura. Se você repete esse estudo com
recompensas reais, então, tipo assim, eu te falei agora, R$ 250 hoje ou R$ 1.000 amanhã. Você fala, R$ 1.000 amanhã. Você não vai receber esses R$ 1.000, mas você me disse que é isso. Quando eu faço a mesma coisa com recompensas reais, a escolha permanece semelhante. Então, não importa se a recompensa é real ou hipotética, a escolha é muito parecida. Mas essa escolha se mantém porque é uma coisa futura. Então, esse relato do que eu vou escolher, ele é confiável quando está no contexto do que eu vou escolher futuramente. A briga do relato, né, tipo, da introspecção, né, antiga na psicologia, é que o teu relato não é confiável. Quando você fala uma coisa para mim, sobre uma coisa que você sente, uma coisa passada, enfim, não dá para confiar no que você está falando, porque tem coisas que você omite, tem coisas que você vai deturpar, enfim, tem várias outras variáveis, né, tipo expectativa social, etc., e que vai acabar interferindo no relato. Mas quando esse relato se diz do futuro, então você se projetando no tempo, isso é mais verdadeiro. É nesse sentido. Acho que agora eu entendi. Obrigada. Então, então, na parte do como estudar Delayed Counting, então, entrando no método da autora, né? Então, assim, o que eles fizeram? Eles pegaram dois grupos de pessoas. Então, um grupo era os fumantes, outro grupo era as pessoas não fumantes. No grupo não fumantes tinha os ex-fumantes e os que nunca fumaram, né? Então tinha lá uma regra para cada pessoa e para cada grupo. Então, dos fumantes tinha que fumar 5 cigarros por dia, no mínimo, e ter um score 6 na escala de abuso de nicotina, alguma coisa assim. Mas tinha uma escala, então eles mediam, tal pessoa fuma tantos cigarros por dia, vai para tal grupo, com nota 6 no mínimo, né? Então, eles compuseram esses dois grupos. Então, 23 fumantes, 21 ex-fumantes e 22 que nunca fumaram. A recompensa futura era $1.000 e eles variavam a recompensa imediata partindo de 1.000, então, R$ 1.000 hoje ou R$ 1.000 daqui uma semana. E essa recompensa imediata, né, do hoje, ela decaía, né, então ia de 50 em 50, 1.000, 950, 900, 850, pode falar. Ô, Jonathan, sobre esses ex-fumantes, eram ex-fumantes que eles eram super viciados ou eram pessoas que fumaram um tempo, não se viciaram? Tu não sabe dizer isso. Então, o que está lá eram pessoas que tinham que deixaram de fumar pelo menos 5 anos. Então, faz 5 anos que elas não fumaram mais. Mas antes, então, elas fumavam no mesmo critério que as pessoas fumantes entraram nesse grupo. Então, elas fumavam pelo Ah, menos 5 cigarros por dia, enfim. tá. Ah, legal. Obrigada. Não. Então, essa recompensa imediata decaía de 50 em 50 para cada intervalo. Então, tinha 7 intervalos. Uma semana, 2 semanas, um mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos e 25 anos. Para cada atraso, era perguntado: você prefere R$ 1.000 hoje ou R$ 1.000 daqui uma semana? 950 hoje, R$ 1.000 uma semana. 900, uma semana. Então, ia até chegar no 100, do 100 foi decaindo de 20 em 20, 80, 60, até chegar no 20, depois 20, 10, 5 e $1, né? Então, era essas perguntas, né? Então, o assistente lá ia marcando o que a pessoa preferia em cada intervalo, né? Beleza. Então, assim, é só para deixar claro como eles fizeram isso, certo? E depois falar mais especificamente do resultado. A figura eu vou abordar nos próximos slides, ou ainda talvez no final, que é essa daqui, né? Essa daqui, que é meio que para falar como que se interpreta tais gráficos. Então, beleza. A outra parte do como se estuda é um como mais
metodológico, né? Do como no sentido de ter um método para você ver como se comporta tais relações da função. Então, é uma coisa um pouco mais matemática, enfim, sem ser a tarefinha, né, do desconto. Então, beleza. Aí, assim, antes de falar, eu tô fazendo tudo inverso hoje, né? Mas antes de falar dessa pergunta, tem uma coisa para eu responder antes, que é sobre esse delayed discount, que é justamente o que nós procuramos saber com essa função, que eu vou falar dessa função daqui a pouco. Pode falar. O artigo, ele já, um comentário meu, ele não tá no modelo tradicionalzinho, assim, tem introdução, Ele não método, tá. resultados, discussão. Ele parece ser mais um artigo metodológico mesmo, assim, explicando o método e vai falando, aí põe as fórmulas e não sei o quê. Ele tem uma organização diferente. Tem. Então eu acho legal você fazer essa introdução explicando o que são esses nomes. Boa. Então tá legal, continua. Tá. Então, assim, o que a gente procura saber estudando Delayed Discount? Eu falei que Delayed Discount estuda impulsividade e autocontrole, né? Então, uma coisa que aparece, que vai aparecer no artigo, que é aquela fórmula V igual a 1 sobre V igual a A sobre 1 mais KD, esse V é o que nós chamamos de present value. É o valor presente de uma recompensa. E é nele que está todo o estudo de Delayed Discount. Porque qual que é o pressuposto do DD, né? Carinhosamente DD? É que uma recompensa, ela diminui o valor conforme o tempo passa. Eu fiz esse gráfico aqui bem simples, né? Então, se vocês verem aqui, atraso de D1, indo até D300. Então, 1 mês, 6 meses, 12, 24, 60 e 300, né? 25 anos aqui. Eu coloquei um valor de R$500. Na fórmula, quando você coloca o valor, então em cima vai ficar o valor da recompensa futura. É sempre o futuro. Então, recompensa futura sobre 1 mais KD. O D ali é o atraso. O K eu vou falar depois, certo? Então, se você observar essa relação, que eu vou mostrar daqui a pouco, é sempre assim, quando você aumenta o atraso, essa recompensa vai diminuindo, certo? Então, R$1.000, você está aumentando para 6 meses, você está ali dividindo, certo? Então, R$1.000 dividido por 6 vai cair, então dividido por 12 vai cair mais, etc. Então, o pressuposto do Delayed Discount é que as pessoas descontam o valor da recompensa degrada no tempo. Pode falar. Eu acho que eu me perdi um pouco aqui. Tá. No caso, esse gráfico, ele representa aquele experimento onde é perguntado para a pessoa escolher entre uma recompensa agora e uma futura. E aí as duas, a recompensa de agora seria quanto? Então, não. Aqui, na verdade, eu só fiz um exemplo de como é a relação entre o tempo e a quantidade da recompensa futura. Mas não Aqui só tem tem a futura. Tá. isso, mas não tem nada a ver com o artigo. É só um exemplo para falar sobre present value. Tá, Então, mas aí seria mais ou menos, no caso, no D1, D6, D12, são oferecidos, tipo, os mesmos valores. Só é assim, que. que assim, eu acho que é um pouco confuso, porque os artigos de Delay Discount, eles não falam exatamente isso. Assim, o que eles trazem, e é isso que eles não falam, é que essa curva, né, que a gente vê aqui, por exemplo, que eu fiz, não é o experimento. Tipo assim, não é a escolha da pessoa. Tipo, você quer 500 mês que vem ou 200 agora? Não é isso. O que os gráficos trazem é o quanto essa recompensa futura ela decai no tempo, mas é só da futura. É meio que o quanto vai diminuindo de valor. Isso, para a pessoa. Tá, Isso mesmo.
entendi. E aí é essa formulazinha que tu comentou antes. Isso, a formulazinha eu vou mostrar ela daqui a pouco. Tá Aí bom, você vai obrigada. ver. Então, o present value, ele diz respeito, então, a esse LL, esse large layer, então, esse maior e tardio, que ele vai ser ressignificado para a pessoa. Quanto é para você R$ 1.000 daqui a um mês? Quanto é para você R$ 1.000 daqui 12 meses? Quanto é R$ 1.000 para você daqui 25 anos? Esse é o present value. É o valor presente, o quanto eu dou para esse valor agora, com certo atraso. Então, esse valor R$ 1.000 para mim hoje, com um atraso de R$ 1.000, de 6 meses, tem um certo valor. Mas é o valor da recompensa futura, certo? A recompensa imediata, a gente fala small sooner, que é a recompensa menor e imediata. Então, só para, né, antenar a galera aqui dos termos. Então, beleza. A primeira coisa, então, que a gente quer saber no desconto de atraso é isso. O quanto vale para uma pessoa dada recompensa com certo atraso. É isso a variável dependente aqui, né? Outra coisa que a gente quer saber é o ponto de indiferença. Aqui, assim, eu acho que os artigos traz isso, mas dá uma confundida, porque eu me confundi. Então, ponto de indiferença e preferência reversa. São duas coisas que se parecem muito, mas que são diferentes numa sutileza da coisa. Ponto de indiferença é o seguinte: vai chegar um momento do experimento que vai surgir a pergunta assim: bom, eu vou ficar marcando. Então, imagina naquele intervalo, né, de uma semana, 950 hoje, 1.000 daqui uma semana. Vai chegar até o R$ 1, né, até $1. Então, eu vou colocar R$ 1. Você prefere R$ 1 hoje ou R$ 1.000 daqui uma semana? Nessa coluna do atraso 1 de uma semana, vai ter um momento em que um certo valor para você vai valer o mesmo tanto que R$ 1.000 em uma semana. Ou seja, 50% do tempo você vai, né, em média, você vai ficar respondendo preferindo recompensas imediatas. Outros 50% do tempo você vai passar respondendo que prefere recompensas tardias. Qual que é o problema aqui, né, entre aspas? É que o que eu vou falar daqui a pouco sobre fenômeno de preferência reversa, ele é meio parecido. Mas o ponto de indiferença é o valor em que você acha que para você tanto faz, dali em diante, você receber ele, né, então esse valor imediato, ou esperar uma recompensa futura. Então, R$ 50 um mês, perdão, R$ 50 hoje ou R$ 1.000 daqui a um mês. É provável que você escolha ou R$ 50 hoje, né, a depender, né, da pessoa, ou R$ 1.000 daqui a um mês. Então, a depender da pessoa, tem pontos de indiferenças diferentes. Tá? Enfim, mas esse ponto de indiferença é quando eu acho que é indiferente para mim receber uma coisa ou outra. Tem autores que facilitam isso perguntando para a pessoa qual o valor que você fica indiferente recebendo hoje ou daqui um mês. Bom, e aqui que está o problema, porque assim, esse valor de indiferença parece muito assim, eu sou indiferente em receber R$ 50 hoje ou R$ 50 daqui 6 meses, certo? Mas fica confuso isso nos artigos, assim, falar não, ponto de indiferença é quando você, 50% do tempo, você escolhe a recompensa imediata, 50% do tempo você escolhe a futura. Aí a Amy fala assim, não, o ponto de indiferença é o valor em que, a partir daquele ponto, tanto faz para você receber ou não a recompensa imediata. Então, fica meio confuso. Mas a ideia é justamente essa. Tem autores que facilitam perguntando para você qual é o valor em que tanto faz para você receber hoje esse valor ou a recompensa futura. Pode falar. Qual a importância do valor de indiferença? Tá. Para que descobrir ele? Tá. Então, assim,
A importância do valor de indiferença se dá no gráfico que eu vou mostrar mais tarde. Tem pessoas que são indiferentes a valores específicos comparado com outras pessoas. Quando elas comparam, talvez seja melhor falar agora, né? Quando elas comparam, por exemplo, aqui, os ex-fumantes e nunca fumantes, esses pontos na reta são esses pontos de indiferença. Entretanto, quer dizer, é isso. Essa curva aqui é das pessoas que fumam, certo? Essa curva ela tá mais íngreme para as pessoas que fumam, e para as pessoas que nunca fumaram ou não fumam, ela tá mais achatadinha, tá mais para cima. Pela explicação que eu dei sobre delay discounting, então, se eu estou medindo impulsividade, o que eu quero ver no gráfico é como esse present value ele vai se degradando no tempo. Então, para uma pessoa que fuma, para esses fumantes aqui, qual é o valor de R$1.000 com atraso de 100 meses? É muito menor do que os R$1.000 com atraso de 100 meses para as pessoas que nunca fumaram. Para as pessoas que nunca fumaram, ex-fumantes, fica próximo de 750, com atraso de 100 meses. Para as pessoas que não fumaram, para as pessoas que fumam, tem pouco valor. O ponto de indiferença, então, é, por exemplo, já que para você tanto faz uma recompensa ou outra, a ideia do delay discount é o seguinte: as pessoas não são impulsivas porque elas, sei lá, só escolhem recompensas no hoje, mas porque o valor da recompensa futura vale menos. Então, as pessoas escolhem o hoje, né, as pessoas fumantes escolhem o valor mais imediato, porque o valor futuro vale menos para ela. Então, se chega um ponto em que para ela tanto faz receber certa quantia comparado a R$1.000 em tais meses, quando se esse valor ele se degrada no tempo mais rápido do que as pessoas que não fumam, e essa curva então ela mais para baixo, se você procurar um ponto de indiferença aqui, esse ponto de indiferença vai ser menor do que pessoas que não fumam, certo? Então, tem aqui, nesse sentido, tem uma possibilidade de escolher a recompensa futura. Porque já que eu sou indiferente em receber recompensas imediatas ou futuras, então quer dizer que não sou somente impulsivo. Então a ideia do ponto de indiferença é falar que você tem pessoas que escolhem recompensas imediatas, mas tem um ponto, um certo valor que elas escolhem recompensas futuras também. Então a ideia do ponto de indiferença é que não é o tempo todo que o valor fica decaindo. E aqui a diferença, que eu vou falar depois, entre função hiperbólica e exponencial. Então, nessa curva, eu estou vendo que quanto mais para a esquerda eu vou, mais próximo do zero eu chego, certo? Então, mais próximo do hoje. Aqui, esse R$1.000 mais próximo do hoje, ele está valendo próximo de 1.000. Quanto mais para direita eu vou, menos esse 1.000 vale, certo? Então, e quando eu vou descendo nessa curva, então esse ponto de indiferença aqui, que é assim, para mim ficou um pouco confuso na explicação da Amy, mas para ela, né, o que ela aponta no gráfico é esse ponto é o valor imediato de uma recompensa que se equivale a uma futura. E aí buga tudo, porque se esse eixo Y aqui é do valor presente, mas da recompensa futura, então não dá para dizer quanto é esse valor imediato, certo? Tipo, esse valor não vale perto de 250. Tipo, não é esse valor que eu falo, tanto faz para mim receber ele hoje ou R$1.000 daqui 300 meses. Aqui é a curva dos R$1.000. Então, fica um pouco confuso. Mas a importância é que tem pessoas, como as pessoas fumantes aqui, que chega um ponto em que, se elas percebem que R$1.000 daqui um mês, por exemplo, vale muito menos
do que pessoas com pessoas que não fumam, por exemplo. Então esse ponto de indiferença para elas vai dizer, então, bom, aqui R$ 1.000 em 3 meses, por exemplo, comparado a um valor que eu tenho atual, sei lá, 250. Esse valor para ela faz, se ela receber ou não, assim, eu consigo esperar até 3 meses. Beleza. Se você for ver outras pessoas, né? Então imagina que você pega pessoas com vício em álcool. Vai dar talvez um pouco parecido. Pessoas que não têm vício, então se pergunta, a mesma coisa, né? 250 hoje ou 300 daqui a um mês. Se você vai subindo o valor, 300 hoje ou R$ 1.000 daqui 3 meses. Esse ponto de indiferença é maior. Então, para ela, tanto faz ela esperar, tanto faz ela receber os 300 hoje ou esperar os 1.000 daqui 3 meses. Para essa pessoa com ponto de indiferença menor, ela, se você for aumentando, então, você prefere 400 hoje ou R$ 1.000 daqui 3 meses? Numericamente, R$ 1.000 vale muito mais, certo? Mas como para ela vale menos, e aí, nesse cenário, do grupo dos fumantes tem esse desconto maior, e o ponto de indiferença também é menor, então eu não consigo esperar mais. Ou seja, esse ponto de indiferença, ele fica, ele aparece, mas com valores menores. Então, se eu for falar 500 hoje ou R$ 1.000 daqui um mês, é provável que eu prefira, que as pessoas que fumam, prefira 500 hoje, porque o ponto de diferença está lá embaixo. Então tem pessoas que vão dizer, tanto faz quando o valor chega a R$ 1, por exemplo. Mas tem pessoas que vão dizer tanto faz quando o valor chega a, sei lá, R$ 100. Então tem pessoas que são indiferentes em pontos diferentes. Acho que agora eu entendi. Oi? Tá. Legal, entendi. Agora até eu entendi. Vai. Diga, Patrícia. Eu não sei se. Eu pensei aqui uma coisa, então eu não sei se faz sentido e se eu entendi direito. É meio que esse ponto de indiferença é o ponto que tu não consegue medir impulsividade e autocontrole, né? Porque tanto naquela pessoa, né? Porque tanto a recompensa, eu não sei, a recompensa é um valor presente e o futuro acaba sendo a mesma coisa, né? Não faz diferença entre um e um outro, então ele não é recrutado nesse momento para aquela pessoa com aquele valor. Então tu não consegue, entre aspas, mensurar o autocontrole ou a impulsividade nesse ponto. Então, esse ponto só diz respeito do valor, o valor em um certo momento, em que a pessoa, ela, assim, se você falar para ela esperar 3 meses, né, um exemplo, ela espera, para ela tanto faz. Se você dá um valor menor para ela hoje, ela, sei lá, aceita, mas se você falar, espera que eu te dou R$ 1.000, ela fala, beleza, eu espero também. Nesse sentido, assim, esse ponto não quer falar sobre impulsividade e autocontrole. Isso é mais com o parâmetro K, que eu vou falar depois. Mas é diferente esse ponto quando você compara entre grupos. Então, se você compara o grupo dos fumantes e não fumantes, esse ponto é menor. Esse ponto de indiferença fica menor. Entendi. Então, tipo assim, para mim, o indiferente é quando você me oferece R$ 1 hoje e fala 1.000 daqui a um mês. Para você, não. Para mim, a indiferença é quando eu tenho R$ 200. Para mim, R$ 200 hoje ou R$ 1.000 daqui a um mês, tanto faz. Mas e percebe que isso também vai muito do contexto. Uma pessoa que vem de um contexto muito de privação, é claro que o ponto de indiferença vai estar lá embaixo, hipotetizando aqui.
Porque não é que não faz diferença receber R$10 hoje, por exemplo. Na verdade, faz diferença. Porque talvez os R$10 é o que ela tem para hoje. Sim. O que ela consegue fazer com R$10 hoje. Vai Esperar um mês... vai depender da história e do contexto da pessoa, né? Isso, não tem por que esperar. Assim, autocontrole e impulsividade não são coisas boas ou ruins. Não tem por que uma pessoa que está, sei lá, morrendo de fome falar, não, vou esperar um mês porque vai chegar uma quantia maior. Não faz sentido, certo? Sim. Então, Mas então, no fundo, esses pontos de indiferença, a pessoa realmente não está tipo, não tá... utilizando autocontrole ou impulsividade na hora de decidir, Isso, escolher. Já isso. nos outros casos, tu consegue perceber que a pessoa tem eu não sei. Isso, dá para perceber com o parâmetro K. Com o parâmetro K. Beleza. Então tá. Eu acho que eu falei sobre... eu tava aqui, né? Tá. Então, esse é o ponto de indiferença. Preferência reversa eu vou abordar aqui no slide da função hiperbólica. Por quê? Porque é só aqui que esse fenômeno aparece. Não aparece na exponencial e só aparece na hiperbólica. Então, definindo assim preferência reversa. Diferente do ponto de indiferença, que é um valor, então, qual é o valor em que você se sente indiferente em relação à recompensa futura? É tal valor. Na preferência reversa, que é uma diferença que, assim, eu não achei que que os autores, tanto a Amy quanto no artigo original, ela e os outros autores abordaram, assim, acho que não ficou muito claro. Mas a preferência reversa é quando você tem um certo ponto no tempo em que muda a preferência. Se você estava escolhendo as recompensas imediatas, você passa a escolher as recompensas futuras. Então é um ponto no tempo. Não é um valor que claro que o valor e o tempo estão associados, mas a ênfase é no tempo. Em qual ponto do tempo, em qual delay, então tipo assim, chegou nos 60 meses, então é meio que um ponto de indiferença no tempo. Então, a partir desse ponto, para mim, mas aí não fica tão indiferente porque eu passei a escolher o valor futuro, né? Então, e por que vai aparecer na hiperbólica? Eu vou botar aqui o desenhozinho. Pode falar. Esse ponto de preferência reversa, é isso? Isso. Num gráfico, ele poderia ser visto como o ponto de inflexão? Quando muda a curvatura, alguma coisa assim. Então, vai ficar diferente o gráfico da preferência reversa porque aparecem duas curvas. E aí fica diferente do... Mas o ponto de inflexão, como que pode ser entendido também? Pode ser entendido, por exemplo, se você está imaginando o ponto de inflexão aqui, por exemplo, é um ponto em que o gráfico muda de posição, né? Por exemplo. Ou costuma mudar de concavidade. Isso. Então, pode ser entendido assim, ó. A Aqui, nesse hiperbólica, caso... acho que dá para ver melhor. Isso, então, tipo assim, aqui, nesse caso, quando vai mudando essa concavidade, enfim, você concorda comigo que se está indo até os 300 meses aqui, é porque tem escolhas sendo feitas aqui, certo? Então, aqui que vai ser o pressuposto a diferença entre exponencial e hiperbólica, né? Por quê? A hiperbólica tem o pressuposto assim. O Einstein, que é da psicologia experimental, ele fez um estudo analisando essas duas funções num experimento que ele fez. Qual que era, quer dizer, o Kirby, ele falava assim, o pressuposto da exponencial é o axioma da estacionalidade dentro da economia. Não importa o valor que você tem, seja R$1.000, seja R$100, eles vão decair com a mesma proporção. Se você imaginar aqui, então R$1.000 aqui, e 100 aqui, vão decair com a mesma proporção. Eles nunca vão se cruzar. Então, a função exponencial sempre fala dessa proporção de decaimento. A hiperbólica, ela já tem um pressuposto diferente. Fala assim, bom, tem um decaimento, claro, com uma certa proporção,
Mas se você mudar o valor e o atraso, né, elas vão decair diferentes. Então aqui, ó, por exemplo, nesse gráfico da M, quando cai, não cai tudo de uma vez. Tem uma caudinha se arrastando aqui. Essa cauda se arrastando nos meses, tá vendo que esse valor aqui, ó, presente velho, nos 300 tá abaixo do 250. Mas só tá aqui porque na tarefa experimental você prefere tantos R$ 1.000 aqui, 300 meses. Tem certas tem pessoas que estão escolhendo a recompensa atrasada, mas estão escolhendo a recompensa atrasada em comparação com o valor X e com esse atraso. Mas ela está aqui. Então, assim, esses R$ 1.000 está sendo escolhido aqui. Está valendo menos? Muito menos. Mas ele ainda está sendo escolhido. Então, diferente da exponencial, se você ver aqui a carinha dela, né? Esse gráfico aqui. Tá sim, tá sim, tá sim, tá caindo. Não tem uma caudinha que permita com que a escolha da recompensa futura seja viável aqui. Então, na exponencial é sempre esse decaimento mais íngreme, né? E aqui eu vou, então, falar sobre o fenômeno de preferência reversa. Por que aparece na hiperbólica, né? Então, novamente. Qual que é o gráfico? Pode falar. Só para entender um pouquinho, Sim. essas formulinhas em cima dos nomes das curvas, elas têm o objetivo de mensurar a mesma coisa? Então, sim, tem o mesmo objetivo. Eu vou falar mais sobre ela no próximo slide, mas acho que fica até melhor falar aqui. Quando eu falei do present value, eu estava falando dessa fórmula aqui, ó. Como que você sabe uma certa quantia de 1.000, por exemplo, com um certo atraso? Quanto que ele vale para o indivíduo? Essa fórmula aqui, né? Tem esse 1 mais o K, né? Mas 1 aqui é só para não deixar zero. Porque assim, se for R$ 1.000 com um atraso de zero, se não tiver 1 aqui, não tem como fazer a continha. Então, tem que ser 1 aqui. Enfim, então, eles estão mencionando a mesma coisa, que é o PV, presente value. Quanto que vale para tal pessoa esse valor 1.000 com certo atraso? Essa fórmula aqui. Na exponencial é a mesma coisa, quanto que vale para essa pessoa esse valor com um certo atraso. Mas se você for, aqui é negativo, né? E multiplicado por esse E, que é 2,71, não sei o que, é de ordem. Então, assim, se você tem um valor aqui, você leva a exponencial. Então, R$ 1.000 elevado a menos 6 vai dar 0,000. Aqui não vai dar 0,00. Então, por isso que a exponencial ela decai muito rápido, ao contrário da hiperbólica. E por isso que não tem um espaço para esse fenômeno que eu vou mostrar. Pode falar. Perdão. Jonathan, faltam 10 minutos Ah, pra tá. gente encerrar. Ai, meu Eita, Deus. tá. Meu Deus. Então, tipo assim, então, fenômeno de preferência reversa é esse daqui, ó. Ó, esse daqui é a curva da recompensa tardia, que faz mais sentido, né? O tempo está indo para cá, então ela tem que vir primeiro, né? Para ser mais tardia do que a recompensa imediata, né? Então, o que o gráfico diz? Que essa recompensa futura aqui, essa recompensa mais tardia, conforme o tempo passa, tá vendo que ela se sobrepõe à imediata? É porque tem um certo intervalo do tempo, se você aumenta o atraso, a pessoa vai escolhendo a futura. Se fosse com a exponencial, que já fizeram isso, não tem essa possibilidade. Porque se decai com a mesma proporção, eles nunca se cruzariam, né? Então, ia decaindo, mas nunca se cruzariam. Não sei se eu ganhei algum, acho que não, né? Enfim, então o fenômeno de preferência reversa é esse ponto do tempo aqui, ó, onde tem essa mudança. É esse ponto aqui. Então a pessoa começou escolhendo a recompensa futura. Então eu vou passar bem rápido aqui, né? Enfim, vamos lá. Então aqui eu falei do Heinz, né? Ele viu então que quando você aumentava, e aí eu vou falar do K já, né? Quando você aumentava o K, diminuía o A. Então, por que essas pessoas aqui
aqui os fumantes, esse A, que é esse valor, né, esse amount, ele decai mais rápido, porque o K delas é alto. E aqui a proposta da M, que ela vai falar, né? Então, essa relação do K e o A é inversa, né? Então, quanto maior o K, que é esse parâmetro, o grau de desconto, né, é o K, parâmetro de grau de desconto, então mais íngreme vai ser a curva. Vai ficar mais assim, mais próxima do Y e do X aqui. Se o K for menor, vai ser meio que assim. O gráfico, é a curva dos não fumantes. Tá? Então, beleza. Ok? Tá, então partindo pro final aqui. Então, tem uma coisa que ela usa para falar sobre o K como um traço latente, que é a diferença entre variável interveniente e construto hipotético. Passando bem rápido. Uma variável interveniente é uma variável que só quer descrever as coisas. Então, o K como variável interveniente só está dizendo que tem uma relação entre o D, que é o atraso, e o amount. Então, se essa relação for muito assim, então esse K é alto, certo? Se essa relação for assim, esse K é baixo. É só isso que uma variável interveniente faz, é descrever as coisas. Como construto hipotético, tem esse surplus meaning, que é um significado excedente. Ou seja, esse K não é só uma coisa que descreve, mas que explica um comportamento. Por que as pessoas elas escolhem coisas mais imediatas aqui? Porque os fumantes têm essa curva. Porque neles o K é alto. Então, não é só, não, eu estimei esse K a partir dos dados, e esse K deu tanto, 0,06, por exemplo, e para os não fumantes deu 0,05. Não é só isso que é um construto hipotético, e que é o que ela pressupõe para o K. O K é uma coisa que existe em você. Então, o K está na sua cabeça. Então, tem pessoas que têm um K alto. E por que é um traço de personalidade? Porque traço de personalidade é um comportamento que é relativamente duradouro, que tem um certo padrão, no tempo, em certas circunstâncias. Quando ela faz um teste e reteste, então ela pega o K no momento 1, mede para essas pessoas fumantes. Pega o K no momento 2, mede para essas pessoas não fumantes. Dá bem parecido. Então eu falo assim, olha, tem um certo padrão no tempo, tem um padrão de comportamento em certas circunstâncias. Então, para dinheiro e cigarro, as pessoas que fumam, elas descontam mais o dinheiro do que o cigarro. Mas elas descontam os dois, mais do que as pessoas não fumantes. Então, tem um certo padrão. Então, é uma coisa que não é só um parâmetro que descreve relações, mas é um parâmetro que explica a causa de um comportamento. Então, é isso daí para ela, né? Beleza? Então, finalizando, o que o artigo mostra é o seguinte: para pessoas que fumam e não fumam, o K é diferente, então essa curva é mais íngreme, porque, primeiro, então, o valor futuro ele vale menos para as pessoas que fumam, e, portanto, a recompensa imediata é mais viável. Porque se eu comparo R$ 1.000 daqui a um mês, e, sei lá, 500 hoje, o R$ 1.000, ele já não vale R$ 1.000. Ele vale próximo de 500 aqui, certo? Nesse certo mês aqui. Então, para as pessoas fumantes, ele vale menos. Então, a escolha da recompensa imediata é porque a futura ela tem um valor menor. Essa é a primeira conclusão. A segunda é que, se eu comparar entre grupos, a diferença das curvas é porque tem pessoas com esse traço de personalidade, que é esse grau de desconto, mais alto do que esse outro grupo. Então, aí a pergunta dela, isso é um problema de viés? Eu selecionei pessoas que fumam com K mais alto, ou na verdade as pessoas que têm K mais alto fumam? Então essa que é a pergunta, né? Que ela se pretende responder, não nesse artigo, né? E nem no original dela lá desse gráfico que resultou, mas em outros artigos. O que eu percebi numa conferência que ela fez, acho que foi em 2015, ela não comentou sobre K sendo um traço de personalidade.
Eu não sei se ela deixou essa proposta ou se ela não quis comentar na conferência, né? Porque esse artigo é mais antigo que a conferência dela, né? Enfim. Mas, então o artigo quer trazer isso. Eu tenho grupos diferentes, com Ks diferentes. Se você for comparar o K desse grupo fumantes, tipo, acho que era 006, e desse grupo não fumante era 005, né? Enfim. Então, tem diferenças no K. Para ela é um traço de personalidade, porque você fazendo teste, reteste, você consegue ver a semelhança, né? É um padrão muito parecido. E porque o K não só descreve a relação, então para ela começa com variável interveniente, ou seja, está descrevendo uma certa curva aqui com esse eixo XY, né? o valor de uma recompensa e o atraso, mas também ele está explicando o comportamento. O que eu estou vendo aqui é porque tem uma coisa na pessoa que gera isso. Então o K não é só, tipo, eu estimei lá o parâmetro usando tais equações, não. Mas é sim uma causa do comportamento. Acho que é isso. Aí eu consegui, acho que, ir rapidão. Foi? Perguntas, comentários? Nossa, eu adorei. É legal, eu gostei. Muito legal, assim, Aham. sério, curti muito, muito. Meu, desde o eu agradeço muito a oportunidade, foi a Nancy que propiciou a Fernanda poder fazer isso e o Jonathan ser convidado e se esforçar para fazer a apresentação. Então, curti muito. Nossa, Eu também, assim, foi um artigo difícil, assim, para entender inicialmente a área, porque tinha muita coisa que era diferente, né? Os autores falavam coisas diferentes. Mas foi legal, foi uma experiência bem legal ter estudado isso. Bom, quem escolheu o artigo foi você mesmo. Verdade. eu curti muito, assim, fiquei com vontade de entender mais esse Kali. É legal, é bacana mesmo. Tem uns artigos antigaços, assim, falando sobre. Aqui, assim, não deu tempo de falar, né? Mas o Hatkin, por exemplo, ele propõe uma fórmula um pouco parecida, mas considerando a sensibilidade da pessoa ao atraso. Tem pessoas que são mais ou menos sensíveis a esperar. E é isso que ele coloca na fórmula. E aí, assim, tem autores que não usam, na verdade. E aí fala, dá nada, não muda muita coisa. Enfim. Mas tem muitas outras formulações disso, né? É bem legal. Sim. E é interessante ver, tipo, como que esse K funciona, por exemplo, para fumantes, tanto cigarro como dinheiro, né? Mas com outras coisas, com objetivos assim de vida, mas aí é uma coisa muito mais subjetiva, assim, né? Então, assim, é interessante porque esse desconto de atraso é usado para estudar obesidade, estudar abuso de drogas e também se pode estudar procrastinação, por exemplo, né? Então, o que você valoriza mais? 10 minutos de estudo agora ou 1 hora amanhã, por exemplo? Enfim. Então, assim, dá para estudar muita coisa, né? Não é à toa que dá para considerar o K como um tipo de moderador. Ela considera como uma variável dependente de segunda ordem porque ele modera a relação entre o atraso e a quantidade. Então, assim, dá para fazer intervenções nesse parâmetro. Então, tipo assim, teve um programa que era assim, você ensina pessoas fumantes a gerenciar dinheiro. Porque o pressuposto é, se elas descontam muito no cigarro, então se elas valorizam mais fumar, sei lá, 10 maços hoje do que, sei lá, passadamente, por exemplo, ou esperar para fumar, então quer dizer que elas fazem isso com o dinheiro, que foi isso que a Amy percebeu. Aí teve um programa que fez assim, então se eu ensinar pessoas a gerenciar dinheiro, então, será que elas fazem o mesmo com cigarro? Isso e fazem. Então, assim, se você assim, dá uma modelada em como elas investem ou, enfim, guardam, economizam, vocês conseguem torná-las menos impulsivas com o cigarro. Então é bem interessante, assim. Fizeram com crianças também, tipo, como que modela a impulsividade em crianças e tal. Dá pra fazer isso. Que legal. Enfim. Então, eu fiquei na dúvida se esse K poderia ser uma coisa assim modificável ao longo da vida, tipo, se eu tenho um K alto, eu vou ser eternamente ter um K alto, ou se ao longo do tempo eu posso ter esse K mais baixo. Não, na verdade você pode mudar.
Assim, essa que é a questão. Porque como é um Mas padrão assim, mas mudar no sentido de flutuar ou mudar no sentido tá aqui, e daí com o tempo, tá, ficar totalmente. mudar no sentido de aquela curva que você viu mais acentuada, tipo, ela tem aquela barriguinha bem encostando quase no eixo Y, né? Isso são pessoas com K alto, né? Então, o que não dá para falar, claro, é tipo assim, sei lá, se eu fazer isso, muda teu K. Tipo um vendedor de curso, né? Tipo, mude Sim. teu K hoje, né? Mas fato é que tem programas que ensinam pessoas que são mais impulsivas a esperar. E você consegue fazer dentro desses programas que essa curva fique menos acentuada. Então essas pessoas começam a esperar mais. E aí você consegue fazer escolhas mais autocontroladas. E aí, Que claro, interessante. tem que haver mais estudos longitudinais para ver, tipo, mas mesmo assim essas pessoas continuam fazendo escolhas imediatas em outras coisas. Isso não dá para saber, né? Precisaria mais estudo. Mas dá para elas serem mais autocontroladas, isso é fato. E aí a gente tem que cuidar com o julgamento de valor não epistêmico, Isso, exato, de dizer, a impulsividade sempre é uma coisa ruim, o isso, autocontrole exato, sempre é a melhor coisa, tem contexto em contexto, né, tipo, exatamente. Sim. E aí a ideia de verificar entre culturas, entre grupos e tal, porque não é sempre a mesma coisa. Porque, por exemplo, essa coisa não chega a ser uma impulsividade, mas essa propensão a tomar riscos, a, a se envolver em risco, é uma característica do empreendedor. E para quem está estudando É, empreendedorismo, quer empreender, é uma coisa boa, verdade. entre aspas. também, é É uma verdade. coisa que é visada, né? Uhum. Diferente. Mas aí você Bom, está pensando numa pessoa que está com uma característica, que ela tem um vício e tal, aí já não é uma coisa boa. Não é para ela ficar tomando risco. sim, Porque ela exato. já tá. Aí acho que eu Boa. achei legal. Pensando no artigo, né? É um artigo super difícil de ler. Isso. Ele é de 2011. Eu não tô acreditando, porque a estrutura dele é daquelas estruturas de artigo antigo, sabe? Sim, sim. Antigas. E eu não sei se ela foi publicado mesmo em 2011 ou eles, sei lá, republicaram em 2011. Não, foi uma publicação. É Pra de mim foi. 2011 mesmo, porque ele tem um estilo antigo, assim. Tem antigo, tem. Isso é verdade. É, e ele é mais teórico mesmo e tal. É um tipo de publicação científica que, que é possível. Eu acho que menos possível hoje em dia, porque as revistas elas já pedem lá método, discussão, isso aqui, já pedem as coisas. Então, Mas eu porque, tipo, achei bem legal. mesmo. E eu gostei do nome. Ficou um joguinho de palavras. Isso mostra bom humor. Exato. Aham. Assim, eu assisti a palestra dela, ela é muito engraçada. Putz, velho. Realmente muito bom. Que legal. E assim, é interessante porque esse negócio do desconto, tipo, surgiram, assim, o Kahneman estudava muito isso, né? Mas com probabilidades. Se eu te falo assim, você tem 100% de chances de ganhar R$ 10 hoje, mas 5% de chances de ganhar R$ 1.000 amanhã, as pessoas escolhem os 5% de chances. E é isso que acontece com quem tem aquele transtorno, o gambling disorder, eu esqueci como é, transtorno por apostas, que é Aham. justamente apostar no menos provável, só porque tem uma recompensa maior, né? Assim, Mega Sena é assim, né? Tipo, não tem probabilidade quase nenhuma de você ganhar, né? Mas a recompensa alta você vai lá e aposta. Né? Enfim. E aí tem vários tipos de desconto, né? O Hatchling estuda a distância social, né? Então, em vez de você considerar prazo, você considera a distância entre você e a pessoa, né? Então, tipo, R$ 10 não vale a mesma coisa para mim, comparado, assim, R$ 10 para você ou para o teu inimigo? Para mim. R$ 10 para você ou para o teu irmão? Não, para o meu irmão. Então, tipo assim, a distância entre Aham. você e a pessoa muda, né? A gente muda o valor, né? A percepção de valor. É bem legal, é um campo bem grande, assim. É verdade. Agora que eu tava pensando, ainda não tinha assimilado bem essa coisa, tipo, tem várias
várias coisas externas que acabam meio que diminuindo o valor de determinada Sim, coisa, né? E aí isso, um é a distância, o outro é a probabilidade, mas aí que às vezes a gente não, tipo a Mega Sena, que a gente não considera, exato, só considera o valor, e o outro é o tempo, e exato, exato. É muito louco. aqui no caso da Amy é o tempo que É um ela, tempo. ela Aham, usou mais. Como é que exato. tu chegou nesse artigo? Então, assim, eu tinha um artigo do Hatling guardado que eu nunca tinha lido, que era, assim, eu tinha começado, mas eu tinha largado, que é o Social Distance. E aí ele começa falando, eu falei, pô, é legal o artigo, mas é muito difícil. Assim, ele talvez agora seja um pouco mais fácil, porque eu meio que, né, tô dentro Uhum. do tema. Mas ele tem, assim, uh, a escrita é muito difícil de pegar, porque ele já pega explicando, porque ele monta uma escala para isso, porque estava 100, né? Então ele monta justamente para isso. Eu falei, putz, assim, é legal, mas vou procurar outra coisa, né? Aí eu procurei sobre esse daily discount, aí eu cheguei no artigo do Hatching também, né? Ele fala sobre isso. Aí eu peguei na referência de um artigo, nem lembro qual, tinha o da M, que era sobre esse daí, né? Eu falei, pô, o título é legal, né? Aí eu fui ler e tal, eu curti. E tava muito mais didático em comparação ao Hatchling. Nossa, muito mais. Enfim. Mas ele é fruto da praça, então. Exato, produto da praça. Exato. Inclusive, esse artigo do Hatchling foi o Altair que tinha indicado ano passado, se não me engano. Ah, é? Ele chegou a colocar para disciplina, alguma coisa assim, Eu acho que não, ele foi colocou. no Acho que ele Discord? colocou. Ele colocou na disciplina. Na disciplina de Do agora, curso 2. Do do curso curso 2. 2. Eu só não lembro qual Tá, era a aula. Mas, enfim. Mas eu tenho, caso você queira. que massa. Mas é legal. É um tema bem interessante. Eu vou interromper a gravação. Boa. Ô, Paty, hoje tem continuação do campeonato, viu? Ontem não mostrou os tabuleiros dos brasileiros lá. Tipo, não sei o que aconteceu. Mas as partidas demoram que nem Demora. Ah,